Quero saudar a todos os nossos irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus pela oportunidade, pela liberdade que nós temos de poder compartilhar a palavra de Deus. Acreditamos que a palavra de Deus sempre vai ser a nossa direção, sempre vai ser o nosso auxílio, sempre vai ser a nossa força, a nossa visão, que vai nos capacitar, habilitar para administrar a vida e principalmente a vida familiar, que na verdade acaba sendo a base para todas as demais necessidades da vida. Nessa oportunidade, queremos estar aí falando sobre a família. E para isso eu quero estar lendo um texto de Neemias, capítulo 4, versículo 13 e o 14, que diz assim: Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e eu pus o povo pela sua família, e com as suas família com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Amém. Texto que lemos trata-se de Neemias envolvido na construção do muro de Jerusalém, enfrentando oposições, e ele estava aqui liderando essa construção. E claro que sempre vigiando contra os seus inimigos. E ele alertou a todos que estavam envolvidos com ele naquela luta, naquela batalha, que eles vigiassem e pelejassem pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. E nós sabemos que a família, ela constitui o alicerce da sociedade. E quando os vínculos que unem os cônjuges e os filhos, esses vínculos, quando não vai bem, quando eles são doentios, tudo entra em desordem. Deus sempre, Ele deu ênfase à família. A família sempre foi protegida por Deus, prioridade de Deus. Mas em muitos lares hoje, inclusive os lares cristãos, os vínculos dos relacionamentos conjugais, ele vem sofrendo algumas agressões, vem sendo mal interpretados. O amor, eles vêm sendo rechaçados pela falta de atenção, de comunicação,
de compreensão. E a família, ela consiste mediante o casamento, que a etimologia do casamento, do que é o casamento, ela diz que casamento é casa em movimento. A etimologia é a ciência que estuda o sentido da palavra. E se ela diz que é casa em movimento, tudo que está em movimento, ela gera um desgaste. E para isso ela deve ter manutenção, deve ter cuidados, para não gerar um transtorno maior ainda, para não sofrer prejuízos. Precisa dessas atenção. E na vida familiar, na vida conjugal, é primordial essas atenção, que são os carinho uns pelos outros, o amor, o respeito, a consideração, a compreensão, os entendimentos, diálogos. Esses são os cuidados que devem ter para manutenção deste casamento, para manutenção dessa família. Dentro do casamento tem que haver e cultivar o amor. E o amor ágape, que é o amor divino, que é claro que a princípio ele vem com o amor eros, e aí somado do amor eros, que é o amor conjugal, junto os dois mantém um lar saudável sobre a rocha, porque a beleza física passa, a atração física passa, e com isso, o que na verdade vai estar em questão, passando aí o amor eros, a atração física, ele vai acabar. Mas aí entra o amor ágape, que é o amor que os faz tolerante, paciente, compreensivos, e faz um lutar para o bem do outro, para a alegria do outro, para a paz do outro, para a harmonia no lar, para constituir um lar aonde se reina a paz, aonde o entendimento, o respeito são coisas essenciais para atrair e preservar a presença de Deus, para que um lar se torne um lar que transmite paz para os que convivem, para os que participam, a ponto de que outros veem isso. E o casamento, ele é a arte de administrar problemas, porque problemas, com certeza, é óbvio, vai ter. São coisas que não tem como fugir dessa regra, faz parte da vida. Quando se casa, tem as administrações do dia a dia,
E aí, se não souber administrar esses problemas, vão ter problema, vão afetar o casamento e ele vai romper. Aí vai partir para um outro casamento. Aí vai ser novo casamento e velho problema. Porque o problema não está no casamento, mas na pessoa que não sabe administrar, que não sabe se relacionar, que não sabe dividir as coisas, que não tem visão do futuro. E, na verdade, não basta estar casados. Tem que haver felicidade no casamento. Quantos lares estão nessas condições? Casados, mas ali não existe a felicidade, não se tem idealizações de sonhos, não se vive em harmonia, não se tem comunicação, participação, e é claro que isso se torna rotina, cansativo, traz desespero e acaba não sendo benéfico. E aí é claro que a presença de Deus ali se torna difícil de habitar. E o casamento não é como nós vemos nos nossos dias, tão volúvel, tão como assim, coisas supérfluas. Segundo a palavra de Deus, isso para quem quer viver no temor de Deus. Isso para quem tem compromisso com Deus. Para quem conhece a Deus. Para quem tem bem intimidade com Ele. Para quem não tem dificuldade de obedecer. Para quem recebe toda a palavra de Deus. Não só os textos que lhe proporciona bênção, vitória, mas também os textos que devem ser considerados são os que também exigem de nós. Os que também nos responsabiliza, os que traz peso para a nossa vida. Que o casamento não é segundo os homens, segundo as teorias, segundo os ditados, segundo algumas desculpas, que se não deu certo, parte para o outro, que ninguém é obrigado a ficar junto, que há incompatibilidade de gênero e tantas outras teorias que só pode ter nascido do inferno, não de Deus. Porque o de Deus, ele tem princípio. O de Deus, ele já estabeleceu. E segundo a palavra de Deus, não é segundo o que eu penso, o que eu acho, que o reino dos céus não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu sei. Ele é a realidade. Ele já tem as suas ideias formadas, os seus princípios formados. E a Bíblia diz que o casamento é indissolúvel. Só a morte desfaz. Romanos 7, Mateus 19, 1 Coríntios 7. Aí sempre tem aquelas perguntas que alguém torce para os beneficiar, para maquiar o seu pecado, maquiar a sua forma leviana de viver. Ah, mas Moisés deu carta de divórcio. Primeiro, era na lei. Segundo, o texto ali está inserido que ele as deu carta por causa da dureza de coração.
Mas o que Deus estabeleceu no princípio não foi assim. E aqueles que são duros de coração, fica com a sua emoção, fica com o que ele pensa, o que ele acha, dificilmente ele se aquebranta para o reino dos céus. Acaba com o coração endurecido, perdendo essas atração pelo céu. Ele só é permitido em casos de infidelidade conjugal. Mateus 19:9. Porque a infidelidade conjugal, ela mata a santidade do matrimônio e contamina a igreja, conforme 1 Coríntios 6:15 e 16. Aí alguns dizem, mas foi fraqueza, a luta foi muito. Mentira. Isso daí é falta de caráter cristão, falta de fé, falta de viver no Espírito, falta de andar no Espírito, falta de discernir as coisas. É desonestidade com Deus e com o cônjuge. Ele conhece a Bíblia. E a Bíblia diz que Deus não dá luta acima do que podeis suportar. Então ele foi leviano, foi injusto. Conforme diz 1 Coríntios 10:13, que Deus não dá luta acima do que podeis suportar. Então foi ele que desejou alimentar, ou ela, a sua carne, seus desejos carnais, suas mentes corrompidas, desleixadas. E aí alguém diz, mas lá na minha incredulidade eu fiz, era assim. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Estou dizendo para aqueles que são conhecedores da palavra, leitores da Bíblia, praticantes da fé. Existem alguns fatores que levam o casamento ao fracasso. São possivelmente a separação. Primeiro, a falta de comunicação. Não senta para discutir as coisas, para resolver o problema, para colocar as coisas em dia. Isso me agrada, isso não agrada. E é claro que pode até ser a princípio meio tenso, meio complicado, meio intrigante, meio irritante. Mas se quando teme a Deus e começa a se comunicar, acaba chegando num acordo, acaba resolvendo um problema. Porque se não sentar para esses diálogos, que tem que haver, não tem como fugir disso, as pessoas vai guardando e cria-se uma raiz de amargura. E chega uma hora em que um não suporta mais a presença do outro, e às vezes nem a voz. Quando se aproxima a hora do cônjuge chegar, o outro já está desesperado. Estava bom até agora vai acabar o clima, o momento vai ficar tenso, não temos mais o que conversar. Aí cada um de um lado, com o seu aparelho, trocando as suas ideias, com as amizades do lado, e o lar fica esquecido, a comunicação fica interrompida, fica um momento tenso, enquanto o lar é um lugar para se descansar, para se comunicar, para falar sobre os sonhos, para se preparar para um novo dia, para um futuro melhor. E aí as pessoas ficam assim torcendo para o cônjuge não chegar, ao invés de estar anelante, esperando
para compartilhar o seu dia, para compartilhar as suas ideias, para falar ou do seu fracasso ou do seu sucesso, pedir uma opinião, um conselho e juntos saber e levar uma vida cristã, abençoada, dirigida por Deus, dentro do plano de Deus que Ele estabeleceu para a família. Por falta dessas comunicação é que vem sempre a questão de se desfazer o casamento. Uma outra questão são as comunicações falsas. Ela vem junto com mentiras. A pessoa até se comunica, mas é uma comunicação que não é de Deus. Ela até nem foi idealizada por Deus. Que a pessoa acaba comprando um objeto, pode ser um dos cônjuges, compra por 100 e acha que o cônjuge vai achar que é caro. Ele acaba falando que foi por 50, só para no momento não arrumar intriga, para não ter problema. Ele acaba mentindo aquilo ali. Ele acaba arrumando um outro problema futuro, pior ainda do que o primeiro, porque a mentira vai ser descoberta e aí se perde o respeito, se perde a confiança, quebra a aliança com Deus, com o cônjuge, quebra a fidelidade. E o diabo entra e leva vantagem nessa questão. É só questão de tempo. Ele vai logo infiltrar mais coisa, porque ele viu a facilidade por onde ele entrava para desfazer aquele lar, aquele vínculo. Uma outra questão são as finanças, as dívidas. Às vezes alguém mais propenso a gastar e o outro por não questionar. Por falta de comunicação, estamos no mesmo assunto, a questão da comunicação, e acaba comprando o que não precisava, o que não tinha necessidade, coisa supérflua, e até o que não podia comprar, mas acabou fazendo dívida, as coisas deu errada, a cobrança chega, um culpa o outro, e aí surgem as discussões, vêm os problemas, enquanto que se olhássemos para a Bíblia, para os conselhos da palavra de Deus, que manda contentar-se com o que tem, dar graça em tudo, buscar primeiramente o reino do céu e todas as demais coisas seriam acrescentadas. Romanos 13:8, que diz: a ninguém deveis nada a não ser o amor. Não cairia nessas contradições, nesses laços que muitos têm caído e têm perdido o lar, perdido a fé e até a presença de Deus. Outra questão são a compatibilidade egoísta. Quando há as desavenças, a pessoa não tem a humildade, porque a compatibilidade egoísta é a falta de conversão. Ele não quer saber, não tem conversa, ele não cede, ele não melhora o seu lado, o seu respeito, o seu carinho. Ele diz: nasci assim, vou morrer assim. Ah, eu sou assim mesmo, sou nervoso ou sou nervosa. Isso é mentira, porque nas suas redes sociais, com os amigos, ele até suporta as coisas, conflitos, insulto, para não ferirem
a sua amizade, não contrariar a amizade. Mas dentro de casa não tem diálogo, não tem paciência, não repete duas vezes as coisas. E aí ele diz: eu nasci assim, vou morrer assim. Isso é uma mentira, né? Porque nasceu solteiro, que não morre solteiro. No entanto, são só teorias para justificar a omissão, justificar a falta de humildade. E tem que haver comunicação. Porque há uma diferença. É só coisa de Deus mesmo colocar entre o mesmo teto um homem e uma mulher e fazer com que eles se entendam, se comunique, se dê bem, se saia bem e tenham harmonia. Porque já é mesmo da criação de Deus que tem uma diferença entre homem e mulher. O homem, ele é lógico. A mulher, ela é emocional. O homem, primeiro, ele ama fisicamente, depois emocionalmente. A mulher, primeiro, ama emocionalmente e depois fisicamente. Prova disto é que o homem, ele é atraído pelo que ele vê. Pode notar que quando Abraão ele resolve chamar a Ló e dizer a ele que eles eram irmãos, que não poderia viver em conflitos porque os seus pastores estavam tendo problemas. Abraão, instruído por Deus, homem de Deus, andava segundo a fé, não andava por vista. Ele diz a Ló: portanto, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E para ele não, o lugar não era interessante. O interessante para ele é Deus. A promessa estava nele, não no lugar. E aí Ló, a Bíblia diz lá no texto que ele olhou e viu as campinas, terra regáveis, férteis, planas. E ele foi pela vista. O homem é atraído pelo que ele vê. E ele acabou se dando mal, porque ele pegou lá de Sodoma e Gomorra, aonde um dia Deus destruiu, e com ele também ali foi destruída até a sua família também. Porque de tudo que ele possuía, de tudo que ele tinha, ele acabou morando em caverna, perdendo a mulher, cometendo incesto, só porque andou pela vista. Então o homem é atraído por aquilo que ele vê. Ele vê, nem conhece, idealiza e tantas outras coisas que a vista ela produz e acaba atraindo para a mente e para o coração. E tanto é que também a mulher, ela é atraída pelo que ela ouve, é diferente do homem. Prova disto é que quando a serpente idealizou a destruir a raça humana, destruir o que Deus intentou fazer ali no Jardim do Éden, ele não procurou Adão, porque Adão era atraído pelo que ele via, e ali não tinha outra mulher para que ele mostrasse para Adão, fizesse com que Adão se sentisse atraído por ela, pecasse contra Deus, destruísse-se. Aí ele resolveu ir ter com Eva, que com ela era falar, ouvir. E ele foi e falou com ela. E ele atingiu os seus objetivos. Então, o homem, sabendo dessas coisas, que a mulher, ela é atraída pelo que ela ouve, para que tenha um lar abençoado,
frutífero, um lar onde se desfruta de paz, de harmonia, de diálogo. Ele a precisa elogiar, dialogar. Se quiser vê-las humorada, em paz, e com isso ser recíproca, transmitir também, devolver aquilo também, retribuir também. Então há essa união de favores, de carinho, e aí vem os elogios, e é claro que isso só pode produzir bênção. Mas quando não a tem, às vezes já aconteceu, alguns por infelicidade, outros a elogiarem, e por serem seduzidas pelo que vê, aí é que de repente está o perigo. E a mulher, sabendo que o homem é atraído pelo aquilo que ele vê, ela precisa se arrumar, pentear, perfumar. Não é porque casou-se que não precisa se cuidar, que não precisa se arrumar mais. Ela tem que continuar dando manutenção à sua vida conjugal. Ela precisa entender que se arrumar, se cuidar, não é ser vulgar. Claro que não, é fazer tudo isso com pudor e modéstia. Se vestir, se pentear, se cuidar. Porque o homem vai ver isso lá fora, onde anda, onde trabalha. E é claro que precisa vigiar nessas questões. Precisa tampar essas brechas que o diabo procura para infiltrar na família e desfazer a família. E como o assunto também ele é sobre família, e o lar, a família não é só constituída dos cônjuges, também existem os filhos, e existem os laços sanguíneos. Por isso que o homem tem que se colocar no seu lugar de cabeça, como chefe, como líder, como diz o Salmo 128, que diz que será feliz, te irá bem, a tua mulher será como a videira frutífera, seus filhos como planta de oliveira, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então parte dele esse equilíbrio, parte dele essa administração. Todo lar que tem sucesso, o homem teve a participação. E todo lar que é desfeito, que tem problema, o homem foi culpado da situação. Que Deus o designou como cabeça para liderar. Então é ele que permite muitas vezes as coisas entrarem no lar. Davi, sabendo destas coisas, antes de morrer, ele chama Salomão e diz: eu vou pelo caminho de toda a terra. Sê homem, isto é, assume o seu papel para ter um lar abençoado. São os conselhos que Davi deu a Salomão. Você tem que liderar. Você tem que ver as necessidades. Isto envolve educar os filhos, ensinar para eles terem futuros felizes. Muitos pensam em uma aposentadoria,
comprar um rancho, viajar. Todos pensam isso para o futuro. Mas se não cuidar dos filhos, se não educar, se não ensinar, será que as viagens, a aposentadoria, bens materiais vai ajudar os filhos se eles se envolverem em drogas, delinquências? Vai resolver? Nada disso mais vai resolver. Então as coisas têm que ser cuidado a princípio, alimentado, alicerçado na palavra de Deus, dos cuidados, nas responsabilidades dos pais, quanto à família que está tão distorcida nos nossos dias, tão mal interpretada, mal encarada e nem está sendo respeitada por falta do interesse dos pais poderem orarem a Deus e ter um lar sólido na presença de Deus. Os pais de Sansão, eles preocuparam com o nascimento dele. Juízes 13:8. Eles oravam ao Senhor e diziam: Senhor, nos ensina o que fazer quando o menino nascer. É uma responsabilidade, é uma vida. O que nós temos que fazer? Queremos criar conforme o Senhor quer, na tua palavra, na sua direção. Sei que se isto acontecer, eles não vão partir para a delinquência. Não nos vai trazer problema, lágrimas mais tarde. Mas nós precisamos aprender a criá-los na doutrina do Senhor, na orientação do Senhor, nos conselhos do Senhor, nas palavras do Senhor. Então o Senhor nos orienta como fazer. Neles havia essa preocupação. Se hoje, até antes de nascer, conforme aqui os pais de Sansão oraram bem antes dele nascer, se hoje houvesse essa preocupação nos pais, de orarem juntos, pedirem sabedoria de Deus, não tinha muitas crianças hoje na delinquência, na FEBEM, e partindo logo aí na sua adolescência, derrotadas pelo vício, em acidente, envolvida aí nesse mundo delinquente. Se tivesse pedido a Deus a direção para ensinar, se não tivessem sido omisso nas responsabilidades. É antes de nascer essa preocupação. E é claro que depois também, Ana orou a Deus para que Deus o desse. E eu admiro a responsabilidade dela, até como mulher, de ter buscado com intensidade e ter assumido o papel de mãe, cumprido a sua palavra. A decisão que a tomou talvez a contrariasse os seus sentimentos humanos, porque ela prometeu que assim que o Senhor o desse, ela o entregaria na casa do Senhor para o servirem para sempre. Propósito foi de Deus. Mas como mãe, ele ter saído tão cedo de casa, talvez custou um pouco dela aí de tristeza, mas do outro lado alegre, porque apesar de não estar fisicamente com ela, mas a estava nos braços, na direção de Deus. E todo ano, depois que ela cumpriu o seu voto, sua promessa, entregou no templo, ela a ia visitar. E o que ela levava? Uma estola sacerdotal. Claro que era uma réplica, mas ela já estava preparando para logo vestir as vestes sacerdotais definitiva e a verdadeira. O que elas estavam fazendo quando estava fazendo isto?
Ela estava moldando ele, moldando seus princípios, moldando seus caráter, colocando no coração dele o que ele deveria ser, inculcando a fé nele, a responsabilidade nele. E o que nós vemos hoje, que os pais dão para os filhos, não é um instrumento musical, uma bona, uma Bíblia, dicionário, sem poder, compra fiado, um aparelho celular. Ele nem precisa, porque nem usa para o bem, e coloca nas mãos para ver coisas até indecentes, até proibidas. O que estão fazendo? Moldando o caráter deles, moldando eles para o futuro. O que vão aprender? A fé. Vão crescer viciada nos vícios. Cresce e vai para as delinquências. E aí alguém até culpa a igreja. Não quando eles não querem nada com Deus. A igreja acaba sendo culpada disso. Não é a omissão deles, é a igreja muitas vezes, por falta desses princípios no lar. Jó, a Bíblia diz, Jó 1, do 1 ao 5, que ele orava e oferecia sacrifício contínuo para os seus filhos. Ele dizia: talvez pecou e vem as consequências. Eu preciso cuidar. Eu preciso livrar eles de consequências ruins, de catástrofe, de mal. E oferecia sacrifício em Deus. As crianças nascem perfeitas, inocentes, sem vício. E aí ele vai se adaptando ao ambiente que ele vive, em que ele vai criando as suas personalidades com o que vê e com o que ouve. E a casa, o lar, é onde cria os seus vínculos espiritual e moral. Os pais são referências. E quando os pais são dúbios, isto é, uma coisa na igreja e outra dentro de casa, nos relacionamentos, nos negócios, nos convívios, acaba então destruindo psicologicamente o que é certo nos filhos. Quando os pais falam mal da igreja, do pastor, dos obreiros, de outros irmãos, quando alguém chega para cobrar, os pais mandam dizer: ele não está. O que ele está formando ali, moral e espiritual? Ele está destruindo ali a vida moral e espiritual dos filhos, deixando ele incrédulos quanto à fé. Isto é, principalmente os líderes que exercem atividade com o público, ensina os outros, precisa terem esses cuidados. Porque Cantares 1:6 diz que me colocaram por guarda de vinhas, mas a minha vinha própria eu não pude guardar. E isto nós respaldamos nas qualificações de obreiros, quando lá em Timóteo, que é 1 Timóteo 3:4, diz o texto que para escolher aqueles que têm o filho em sujeição, que governe bem a sua casa. Nós
indo para as conclusões, podemos sinalizar pelo menos 4 tipos de paternidades. Primeira paternidade é a paternidade moderna. Ele só dá presentes, acha que o filho vive só disso, que isso é tudo, gasta o que tem, o que não tem. Educação, ele não se preocupa com isso. Não pensa que ele vai crescer. Segunda, paternidade permissiva. Aquela que permite tudo, compra tudo, viaja para onde quer, posa fora de casa, namora cedo sem ter idade, finalidade, não sabe o que precisa, que eles não sabem o que eles precisam, eles sabem o que ele quer. Quem sabe o que eles precisam são os pais, que seriam idôneos, teria que ser responsável para falar não, porque se ele não falar não hoje, a polícia fala mais tarde, a sociedade fala mais tarde. É melhor ele, os pais que têm amor, que vai falar não, aprender, inculcar, falar para ele que no mundo vai ter não. E aí cresce os filhos, não sabe o que é não. Quando a sociedade fala não para ele, ele revolta, parte para a delinquência, não administra a vida, parte pelos vícios. Terceira, paternidade democrática. Ele se coloca no lugar dos filhos. Eles é que ditam as regras da casa. É inversão de valores. É os pais que mandam. É os pais que ditam a regra. É os pais que mostram o caminho. Para ter um lar abençoado, onde Deus habita e aprova os governos. Quarta, paternidade responsável. Essa sim é aquela que estabelece normas, condutas, onde vai, com quem vai, que hora chega, o que assiste, que hora dorme e tantas outras coisas que fazem parte. Os pais, eles têm que policiar os filhos, ver com quem são as suas amizades, corrigir as roupas, corte de cabelo, linguajar, que a princípio pode não ser muita coisa, pode não parecer muita coisa, pode ser coisas de adolescente, corte de cabelo extravagante, outras coisas, mas por trás dessa simples coisa está ali uma personalidade para o mal, uma personalidade para a delinquência, uma personalidade ruim. E essas coisas têm que ser moldadas aí de criança, na adolescência, porque a cabeça deles são terra fértil, o que semeia pega, por isso que tem que semear a palavra. A Bíblia manda corrigir, manda falar da palavra dia e noite, andando, parado, conversando, para que eles vá crescendo no domínio da palavra, na conscientização da palavra de Deus. Mas quando os pais não são referencial para eles, ele se espelha em artistas, em atletas. Pode reunir alguns filhos e perguntarem para eles o que eles querem ser. Será que eles vão querer dizer um pastor, um obreiro, profeta, um músico, alguma coisa assim? Poucos vão dizer que sim. A maior parte vai dizer que quer ser uma atriz, um ator, uma atleta e modelos e tantas outras coisas. Isso no meio cristão, não vou dizer evangélico, que o mundo está cheio de evangélicos, mas são poucos os cristãos. E deveria partir os desejos ministeriais, os desejos aí de dons. Claro que depois vem a vida social, profissão e outras coisas, onde os pais deveriam ser o referencial, ajudar a escolher. Os filhos
de Eli, eles estavam na igreja, mas não conhecia Deus, porque o Eli, ele era omisso, ele não cuidou, não acompanhou a vida dos seus filhos. E por isso Deus a matou, por causa de atos indesejáveis dentro da igreja, dentro do templo. Se ele a tivesse corrigido, castigado, feito o que era necessário, eles não deveriam ter morrido prematuramente e ter trazido assim para a família toda uma tristeza. Mas por causa da omissão dele, esses fatos aconteceram. Já ouvi pais dizer: se ele não quiser estudar, que puxe carroça. Ele vai mesmo, com os pais omissos que tem, e ainda profetizando, vai poder acontecer outra coisa? Claro que os pais, por serem experientes, principalmente cristãos, por serem tementes, por serem ali os dirigentes do lar, um lar abençoado e feliz, deveria não. Você precisa fazer. O caminho é esse. E ser os profetas dos filhos, profetizarem a bênção, ensinarem a serem abençoados, a tomar posse das bênçãos de Deus. Os pais, eles vêm para a igreja: eu vou adorar a Deus, eu vou na igreja, preciso cultuar. Traz os filhos com o celular junto, deixa lá fora, em joguinhos, ou acaba até entrando, ficando debaixo de bancos, ali se alimentando de coisas supérfluas, enquanto os pais dizem que está adorando. Que pai, que mãe, né? Que querem ser salvos, querem ir para o céu, mas não quer moldar o filho, ensinar o filho, mostrar, sinalizar o caminho para os filhos. E a Bíblia diz que se não amar os nossos da família, negou a fé e é pior do que os ímpios. E por isso que os pais têm que trazer para os filhos, atrair para os filhos Deus na vida deles. Que quando eles têm uma boa comunicação, entra a palavra, o princípio de Deus no lar, aonde o pai, ele vai entrar com o amor, a mãe o respeito, os filhos, e aí entra Deus, aonde a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras dificilmente se quebra. Deus na história, o lar só pode ser indestrutível, abençoado, um lar feliz, um lar sólido, um lar exemplar, um lar que mostra sucesso, que mostra futuro, um lar que tem futuro, um lar onde a presença de Deus é real, um lar onde ele é exemplo, quando se tem o princípio da palavra de Deus. Portanto, repetindo aí o texto que lemos no princípio, que diz: não temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas mulheres e vossa casa. Portanto, Deus é grande, com mãos fortes, vai pelejar por nós. Lute pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelo seu lar. Que Deus te abençoe e te guarde, no nome de Jesus. Amém.